padarias. Senhoras e senhores, não corremos risco de forma alguma de ter algum desabastecimento alimentar em nossa cidade. O que precisamos é, de forma muito clara e ordeira, compreender essas orientações e organizar a nossa busca aos serviços. Não se submetam a filas, não se submetam a aglomerações e façam isso de forma a compreender a gravidade em que estamos vivendo. Tivemos ontem que retirar todos os bancos das praças de Bento Gonçalves e fizemos isso porque notamos a falta de compreensão de muitas pessoas, algumas delas membros de grupos de risco devido à faixa etária. Não é brincadeira. Não se exponham e não exponham aos demais a risco de vida e risco de saúde. Outro serviço excetuado é a situação dos postos de combustíveis. Estes estão autorizados a permanecer operando, mesmo que minimamente, porém, as lojas de conveniências estarão fechadas, não poderão funcionar, somente o abastecimento. Este decreto será remetido ainda no dia de hoje para todas as forças de segurança com base em Bento Gonçalves. Este decreto será remetido ao Ministério Público Federal, Poder Judiciário e todos os meios que possam auxiliar e que devam auxiliar o município de Bento Gonçalves a impor a ordem em casos de desobediência. Está autorizado neste decreto o uso da força policial para todos aqueles que desobedecerem essas determinações. Todos os estabelecimentos citados neste decreto e que deverão fechar à 00:01 de sábado terão por nossa fiscalização e pelos meios de segurança informados o lacramento, a cassação do alvará e o fechamento permanente de suas atividades, além de multas pesadíssimas em caso de descumprimento. Não fui eleito para falar nesse tom com a nossa população. Não fui eleito para dar medo e temor às nossas pessoas. Mas se isso for preciso para manter a saúde da nossa gente e a vida de todos os Bento Gonçalvenses, eu baixo a cabeça e determino o cumprimento da ordem. Entendo que muitos podem não estar compreendendo as nossas ações. Alguns ainda levam por troça, por brincadeira, desmerecem a gravidade das coisas. Comunico a estes que nós estaremos trabalhando para manter suas vidas e de suas famílias. Não lembro de ter falado em nossa live, mas as agências bancárias também terão seus atendimentos públicos encerrados, proibidos, ficando a cargo das agências a manutenção do serviço de autoatendimento com obrigatoriedade de higienização periódica. E assim eu me despeço de vocês nesse comunicado, ficando então à disposição para perguntas da imprensa que já estão em nosso canal de contato enviando. Antes de mais nada, peço aos jovens que não desmereçam este momento e essa atenção. Não pensem que o coronavírus não os atingirá. É um ledo engano. Tenham responsabilidade. Mostrem que sua juventude é inversamente proporcional ao seu senso de humanidade e de coletividade. Isto é, deem exemplo a todos. Aos mais idosos que porventura estão nos acompanhando, compreendam a gravidade da situação. Ela será atenuada pelo isolamento social.
pelo isolamento domiciliar. A todos os cidadãos de Bento Gonçalves que dispõem de saúde física e, mais do que isso, compromisso social, se coloquem à disposição dos mais idosos para fazerem os serviços essenciais. O bom senso é necessário agora. Não usem as redes sociais para disseminar mentiras, para criar pânico ou temor. Ontem tivemos um caso, inclusive, que foi dirigido o mesmo à delegacia de polícia, por mentiras disseminadas nas redes sociais. Nós não admitiremos que pessoas usem deste momento de medo e dor para muitos, de pânico para outros tantos, para agravar ainda mais a situação. A irresponsabilidade de alguns será tratada com o rigor da lei e com a força policial. Não tenho dúvida alguma que, se nós seguirmos todas essas recomendações, se nós utilizarmos os veículos oficiais para buscarmos orientações, dicas e caminhos, nós sairemos dessa triste e momentânea época fortalecidos, unidos e, mais do que isso, saudáveis. Agora não é momento para falarmos de política. Este não é momento de torcermos contra nossa cidade e os nossos cidadãos, sejam eles quem forem. Este é momento de união. Este é momento de responsabilidade. Este é momento de torcermos e ajudarmos a nossa terra e a nossa gente. Nós manteremos contato pelas mídias sociais a todo momento. Nós manteremos nossos boletins sendo encaminhados diariamente àqueles que buscarem esse atendimento. Enviem para as minhas redes sociais de forma particular, para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, seus números de celular, que eu enviarei diariamente a partir das 11 horas a real situação do coronavírus em Bento Gonçalves. Faço questão de fazer isso. Eu vou responder agora algumas perguntas que foram enviadas pela imprensa de Bento Gonçalves, mas antes disso, agradecer aos senhores da imprensa que não pararão suas atividades, que continuarão trabalhando para informar o melhor para a nossa cidade e para o nosso cidadão. Aproveito o momento para agradecer, parabenizar e aplaudir todos os profissionais da saúde, sejam eles do serviço público ou do serviço privado, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, radiologistas, auxiliares de saúde, todos, absolutamente todos aqueles que farão sua cota pessoal de esforço para, em momentos de dificuldade, manter a ordem e a saúde de nossa população no maior nível. Cumprimento, saúdo e aplaudo os profissionais da segurança pública que permanecerão e, por que não dizer, terão trabalho ainda maior nestes momentos para manter a ordem em nosso município. Aos servidores públicos que não pararão de forma alguma para manter a nossa cidade operando. Profissionais da limpeza urbana que continuarão os seus serviços em nossa cidade. Todos aqueles que se colocarem à disposição de Bento Gonçalves, tais quais presidentes e membros de entidades, cito aqui o Centro da Indústria e Comércio, sindicatos patronais, sindicatos laborais, entidades representativas de Bento Gonçalves, clubes esportivos, inclusive, que estão se colocando à disposição para nos auxiliar em todo e qualquer serviço necessário.
as universidades que se colocaram à disposição para que organizássemos serviços de comunicação à nossa população e serão realizados a partir desses próximos dias. Quero agradecer também as comunidades que ficam atingidas pelo nosso decreto. Comunidade do bairro Ouro Verde, do São Roque, do bairro Glória, do bairro Santa Helena, por entenderem a nossa posição de suspender nosso formal de cessão de uso dos ginásios municipais e entenderem a nossa requisição de cada um desses ginásios, para que a gente possa, de forma muito planejada, criar as nossas estruturas dentro do nosso plano de contingenciamento. Agradeço também a compreensão do nosso mais simples trabalhador do comércio, da indústria, nosso prestador de serviço. Agradeço o bom senso dos nossos empregadores e das nossas chefias. Agradeço ao povo de Bento Gonçalves, que, como disse anteriormente, está e estará dando exemplo ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao mundo. As nossas ações, elas foram planejadas há muito tempo. A escalada e a gradação das nossas atitudes restritivas, da mesma forma. Estamos trabalhando com muita responsabilidade, única e exclusivamente pensando na vida dos senhores. Mais uma vez eu afirmo que o momento é difícil, mas a nossa forma de superar absolutamente tudo isso é com tranquilidade, planejamento e muita ação. Gostaria de cumprimentar a Silvia Aibel. Ela faz duas perguntas para a gente e eu preciso respondê-las. Primeiro, o tempo de quarentena para pessoas que voltam de fora de Bento Gonçalves. Bom, é muito claro isso. Para pessoas que não possuem sintoma algum, nós precisamos que elas fiquem reclusas por no mínimo 7 dias em casa. Tendo em vista que fica inócuo, visto que a partir desse decreto o isolamento social ele é imposto a todos. A segunda pergunta é sobre atividades físicas ao ar livre. O que nós estamos recomendando, Silvia, é que não se aglomerem pessoas, esportes coletivos de forma alguma, ambientes fechados de forma alguma, todos eles fechados. Agora, particularmente eu não vejo problema em esportes individuais, em uma caminhada solitária pela cidade. Particularmente eu não vejo isso. Mas, por favor, compreendam, a aglomeração será restrita, ela não poderá acontecer e a força policial ela estará nas ruas para evitar com que isso aconteça. Facilitem a nossa vida também. Marcelo, do Notícias de Bento, pergunta sobre a limpeza da cidade, recolhimento de lixo. Tudo isso é serviço essencial, Marcelo. Tudo isso continuará a ter em Bento Gonçalves. Inclusive, nas próximas semanas, nós estaremos testando um serviço automatizado no centro da cidade. Isso vai ficar bom para a nossa cidade também. Mas todo o serviço de limpeza urbana e recolhimento de lixo está mantido em nosso município. Ele pergunta também sobre os motoboys. Bom, o serviço individual, ele está mantido sim. O que a gente recomenda é o uso de asepsia, que eles realmente se mantenham higienizados, que quando eles toquem no dinheiro ou outras situações, eles higienizem suas mãos. E outra, não é porque está com luva que está protegido. Se a luva estiver suja, estiver contaminada e eles coçarem o rosto, manusearem o rosto, de nada vai adiantar. A luva ela não pode ser uma ideia utópica na cabeça da pessoa. Tem que higienizar também ela. Ou realmente utilize da etiqueta sanitária. Prefeito, a Grace do Jornal Serra Nossa pedindo, muita gente está perguntando para ele se será fechada a entrada e a saída da cidade. Bom, a entrada e a saída da cidade, nós estamos startando um segundo plano de ação nesse sentido, onde nos próximos dias nós estaremos
fazendo verificação na entrada da cidade, principalmente quanto à temperatura das pessoas. Sobre o fechamento da cidade é algo que nós estamos ponderando, porém nós estamos praticamente com esse decreto fechando o interesse. Se os hotéis estarão fechados, se o comércio estará fechado, se as indústrias estarão fechadas, se nós não teremos prestação de serviços, é inócua a vinda de pessoas para cá ou outro sentido. Então, com esse decreto, estamos praticamente fechando a cidade. Prefeito, a Mônica do Jornal Semanário, só para reforçar, abrem apenas estabelecimentos de comercialização de alimentos, postos de combustíveis, exclusivamente para abastecimento e farmácias, além do autoatendimento bancário. É isso? Alguma restrição quanto à circulação nas vias públicas? Bom, é isso e mais. Mini mercados, mercadinhos de bairro também estão permitidos, açougues estão permitidos e fruteiras também estão permitidas, desde que utilizem métodos, como disse anteriormente, para redução do fluxo de pessoas nas áreas internas. Toda forma possível de restringir o acesso a um grande número de pessoas dentro das suas áreas internas. E é justamente por isso que a gente fala, olha pessoal, não façam fila nesses estabelecimentos, não vai faltar comida. Não vai faltar comida. O transporte das comidas, o acesso aos alimentos, a gente tem. A AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercadistas, já garantiu que não faltarão comidas e tampouco remédios. Não faz sentido algum fazermos filas. Busquem também alternativas. Os mercados de bairro são grandes e boas alternativas para todos aqueles que precisam buscar seus mantimentos, mas mais uma vez não é momento de estocar. Esses dias nós fomos apresentados a fotos realmente preocupantes, inclusive em outros municípios vizinhos, pessoas fazendo estoques de papel higiênico, não faz sentido algum. O que é importante é que a gente saia de casa pura e simplesmente para fazer as suas compras diárias. Mais uma vez, padarias, confeitarias poderão funcionar sem que o cliente consuma no local os produtos. Isso está proibido. A pessoa pode ir lá comprar o seu pão, folhado, salgado, qualquer que seja, seu bolo, e sair e voltar para casa. Sobre as ruas, não faz sentido também sairmos às ruas. Nós precisamos que todos entendam que isso não é uma brincadeira, não estamos em período de férias e tampouco nós precisamos usar o fechamento do trabalho ou da escola para irmos para a rua nos divertir. Não, de forma alguma, nós temos que ficar em casa. Vamos reafirmar os nossos laços familiares, vamos ficar com as pessoas que nós gostamos, vamos barrar o alastrar deste vírus. Somente assim. Não faz sentido irmos às ruas, de forma alguma. Também do Jornal Semanário, as secretarias municipais vão funcionar ou somente os serviços essenciais? As secretarias vão funcionar, nós já instituímos a possibilidade do home office, já encaminhamos para a residência aqueles profissionais acima de 60 anos para que eles façam o trabalho de suas residências, mas os serviços eles irão funcionar. Obviamente que se eu peço bom senso à população, eu também terei bom senso aos servidores municipais. Mas aos servidores públicos, tal qual os servidores da saúde, os garantidores da lei, nós temos responsabilidades muito diferentes da iniciativa privada. Nós somos garantidores e nós não vamos falhar com a nossa missão de garantir serviço público à nossa população. O Dedé da Rádio Maravilha, entrada normal de representantes de produtos em mercados, os vendedores e entregadores que vêm de fora? Com todo o método contraceptivo. Mais uma vez eu digo, bom, não faz sentido alguém querer vender o seu produto. Agora a gente está no sistema de entrega e escoamento de produção. Acredito que todos eles, representantes comerciais, se deem conta que não faz sentido algum permanecer com as suas atividades. Fiquem em casa. Os serviços, eles estarão abertos, como supermercados, mini-mercados, açougues, fruteiras, eles estarão abertos porque eles têm uma condição de dar à população uma alimentação.
Esse é o serviço maior deles. E, por favor, quando o nosso cidadão for a qualquer um desses estabelecimentos, cumprimente, diga bom dia, agradeça o trabalho daquela pessoa que está deixando a sua família para atender ao público. Reconheça tudo isso. Isso é muito bom, isso é empatia. Saiba que ele está sofrendo, saiba que ele tem medo. Ele tem receio como todos, mas ele está lá para garantir a alimentação de todos nós. O Jonathan da UXFM, como atuarão as forças de segurança em descumprimento? Haverá alguma multa? Sem sombra de dúvidas, multa e encaminhamento à delegacia de polícia, prisão por desacato e desobediência. Pessoal, não é brincadeira. Nada pode funcionar a partir de agora. Não testem e não tentem se indispor com as forças de segurança. Este é um período de exceção. O Marcelo, do Notícias de Bento, o prefeito, ele pergunta sobre a questão do transporte coletivo, como é que vai ficar? Transporte coletivo, como disse anteriormente, ele terá suas linhas reduzidas, sendo alvo de utilização pura e simplesmente para as áreas de exceção em nosso município, para servir a supermercados, minimercados, açougue, farmácias, serviços de saúde e funcionários públicos que estarão desempenhando suas funções. Como disse anteriormente em nosso decreto, e já determinei ele publicado, a partir de hoje, o cartão Vino de acesso ao transporte público está cancelado para idosos e para jovens em período escolar. E isso tudo com o objetivo de forçar o isolamento domiciliar. Não é momento para nós andarmos de ônibus ou passearmos. Não é momento. Não é momento de forma alguma e não faz sentido algum nos expormos a isso. Perfeito, se me permite. Por favor, secretário. Algumas pessoas podem questionar o porquê de não cancelar os ônibus. A prioridade é manter o serviço de saúde. A gente tem que dar uma prioridade para o Hospital Taquini, para a UPA, para a Unimed. A gente tem que colocar, prefeito, o nosso pessoal da saúde na linha de frente. Eu realmente considero quem está hoje como servidor da saúde são as pessoas mais importantes em todo o processo. A gente precisa preservar esse nosso pessoal, a gente precisa valorizar esse pessoal, porque realmente eles estarão na linha de frente para combater o coronavírus. E essas medidas são todas para a gente conseguir resguardar a população e conseguir manter o sistema funcionando. Justamente, algumas pessoas vão questionar, transporte coletivo tem que encerrar, mas aí eu faço um exercício com cada um de vocês que está falando. Como é que o profissional que vai trabalhar na padaria, como é que o profissional que trabalha no supermercado, como é que o profissional que trabalha no hospital referência, no hospital Taquini ou no pronto atendimento da Unimed, na UPA, o higienizador, como é que ele vai chegar no trabalho? Pois muitos deles precisam do transporte público. E o transporte ele vai ser reduzido em sua escala e vai ser de uso exclusivo daqueles profissionais que precisarão e deverão trabalhar nesse momento. O Dr. Cid Grey, nosso procurador do município, alerta que, óbvio, todas as maiores informações estarão dispostas no nosso decreto. E, por favor, acessem o site da Prefeitura Municipal e peço aos profissionais da imprensa que divulguem esse decreto também. Nas nossas redes, lá eles estarão. Mas tem mais alguns serviços excetuados no nosso decreto que nós, inclusive, pedimos para que se mantenham abertos. Eu vou ler todos para não perder. Então, vamos lá. Artigo 2º. Ficam mantidos os atendimentos em farmácias, supermercados, casas de carne, fruteiras, mercearias, postos de combustíveis, com exceção das lojas de conveniência. Isso tudo, pessoal, é para evitar aglomeração. A gente conhece a cultura em nosso município. Distribuidoras de gás permanecem abertas, de água e de bebidas também, clínicas de saúde, clínicas de atendimento de serviços de saúde, clínicas de vacinação, veterinárias, estabelecimentos hospitalares, restaurantes somente para teleentrega, padarias, cafeterias e lanchonetes. São essas medidas que são excetuadas em nosso decreto. Isto é, ficando facultado ao proprietário e seus profissionais.
Mas mais uma vez eu peço encarecidamente, mantenham abertos esses estabelecimentos, atendam. Restringam o acesso para não ter aglomeração, mas não deixem de atender a nossa comunidade. Prefeito Gabriel, do portal Leuv, pede sobre os hotéis. Como é que vai funcionar agora com esse decreto? Bom, nosso decreto ele determina, então, o fechamento de todas as novas hospedagens nos hotéis de nossa cidade. Fechamento. A única exceção são os clientes que encontram-se hospedados nestes hotéis. Estes estão permitidos a ficar até o final de sua hospedagem. E isso é muito claro, porque existem outros estados ou outros países que não estão dando acesso a viagens. O número de passagens aéreas internas no país praticamente se esgotou, reduziu a pleno, e existem países que estão com portas fechadas para o Brasil e vice-versa. Então, aqueles que já estão hospedados nos hotéis podem permanecer, o serviço pode continuar acontecendo. Agora, novas hospedagens, de forma alguma, está proibido, e os estabelecimentos serão altamente multados e terão penas gravíssimas se descumprirem estas determinações. O Bruno Mesomo aqui pergunta ao secretário Diogo referente aos medicamentos do SUS, alguma orientação à população? Quais as medidas serão tomadas para esse público? Bom dia, Bruno, bom dia a todos, mais uma vez. A gente fez um protocolo, a gente está mudando os protocolos da saúde. Importante a gente frisar, a gente não quer mais ter aglomerações, a gente não pode ter aglomerações de pessoas. Então, não é lógico que a gente faça que o paciente de medicamento de uso contínuo volte todo mês na unidade de saúde. A gente não vai proibir o fornecimento de medicamentos, obviamente, mas a gente já cria um novo gatilho. É muito importante, prefeito, a gente falar isso. A gente trabalha por degraus. A gente aciona novos gatilhos a cada momento. A gente vai evoluindo a doença, a gente vai acionando novas ações. O medicamento, pacientes com medicamentos contínuos, pacientes que têm hipertensão, diabetes, qualquer tipo de paciente psiquiátrico, a gente vai ampliar o fornecimento do medicamento. Então, se o paciente tem uma receita de 2 meses, a gente vai ampliar essa receita, mesmo ela vencida, a gente vai ampliar esse fornecimento do medicamento para esse cidadão não precisar fazer uma nova consulta. Importante também, a gente baixou mais uma normativa interna de proibir o fornecimento em todas as farmácias de ibuprofeno. Importante ressaltar, os estudos do coronavírus estão sendo feitos com muita rapidez, muita agilidade. E já foi verificado que o ibuprofeno ele aumenta a replicação viral do coronavírus. Praticamente todas as mães, todos os pais sabem que o ibuprofeno é um remédio muito usado para crianças. Então a gente vai restringir, na verdade vai proibir esse fornecimento desse medicamento. Por favor, aqueles que têm esse remédio em casa, não usem ele de forma alguma para reduzir qualquer tipo de sintoma. Exatamente. Existem notícias agora de novos medicamentos, de testes ainda para o coronavírus. Os Estados Unidos ontem lançou um comunicado que existe um medicamento que é usado para malária, para algumas relações artrites também que a gente pode utilizar, mas ainda são pesquisas, ainda não está confirmado e ainda necessita de um tempo para a gente poder utilizar. Então, ainda são só notícias, mas não tem nada confirmado pelo Ministério da Saúde ou qualquer outro órgão no mundo inteiro. É importante também, pessoal, dentro do nosso artigo 3º, nós temos 2 ações que eu gostaria de ler a vocês, o inciso 1º e 2º. O primeiro, fica determinado a autorização de pagamento de horas extras no âmbito da administração pública, se necessárias, principalmente aos profissionais da área da saúde e da segurança local. E o segundo, a suspensão do sistema rotativo de estacionamento da área azul, devendo os terminais de pagamento serem desligados e isolados. Isto é, a gente a partir da meia-noite 1 de sábado, dessa madrugada aqui, próxima, estaremos desligando o sistema de área azul. Manu, tem mais alguma pergunta? Sim, o João Paulo Colassa, da Difusora, prefeito, 2 perguntas. Quanto aos bairros, como será a fiscalização nos pequenos estabelecimentos, nos bares que aglomeram idosos? E a questão dos supermercados também, a aglomeração de muitas pessoas, como é que vai ser a fiscalização? Bom, vamos lá, pessoal, bom senso, né? Não é crível nos dias de hoje, nós estamos em 2020,
que nós tenhamos que a todo momento pensar em formas de fiscalizar e por outro lado, de burlar a legislação. Mas a gente sabe que isso vai ser possível, ou vai ser necessário. Não façam isso, não desobedeçam. Nós estaremos lacrando, nós estaremos impondo multa direta. Não tem processo de notificação, é multa direta. Ah, mas a legislação municipal diz tal coisa, sim, mas estamos vivendo momentos de exceção, e a exceção tem que ser tratada de forma diferente. Força policial será utilizada. A partir de hoje à tarde, estaremos dispondo nos bairros de nossa cidade de serviço de som, de comunicação à nossa população com medidas necessárias. Aos vizinhos de estabelecimentos que descumprirem este edital, entrem em contato com a administração pública, com a Guarda Civil Municipal, com a Brigada Militar, com todos os meios de comunicação que, porventura, os senhores tenham proximidade. Mas é dever de todos cobrarmos a ordem. A ordem não é um bem restrito ao poder público. A manutenção da ordem é dever de todo cidadão. Sobre os supermercados, da mesma forma, nós estamos aqui afirmando que não faltarão alimentos para a nossa comunidade. Não faltarão. Não faz sentido algum histeria e pânico se não faltarão alimentos e mantimentos para a nossa comunidade. Todo o nosso trabalho, ele se dá para a gente evitar a disseminação do coronavírus. Não faz sentido o senhor, a senhora, se aglomerarem em filas para comprar mantimentos para depois irem para o seu isolamento doméstico. Não faz sentido. Os senhores estarão se expondo a mais um processo de aglomeração, a mais uma forma de contaminação. Nós estaremos com as equipes do PROCON, da Guarda Civil, indo para a rua. Nós estamos falando com o senhor, que comercializa produtos que são extremamente necessários, como é o caso de álcool gel. Os senhores serão multados, e muito multados. Talvez eu não sei se vocês conseguirão pagar a multa sem um prejuízo muito grande de suas economias. Se vocês usarem este momento para explorar o nosso povo e a nossa população. Não duvidem disso. Momentos de exceção não podem de forma alguma serem utilizados sob o aspecto de enriquecimento. Isso não. Não duvidem de nós. A sociedade inteira não admitirá qualquer tipo de exploração a partir da dor. Nós sabemos que sim, pelo excesso de consumo, muitos comerciantes estão comprando por vezes mais caro. Agora, comprar por vezes mais caro do que anteriormente não quer dizer a exploração do nosso povo. Lamento. Vocês não conseguirão sair impunes disso. Dr. Cid Grey, muito obrigado pela parceria e apoio. Minha total admiração aos servidores públicos municipais, em teu nome, da Procuradoria-Geral do município, mas de todas as áreas. Quero mais uma vez agradecer todos os empreendedores e a nossa sociedade, presidente Rogério Capuani e demais presidentes de entidades que estão nos apoiando nessa obra que em mais 25 dias, 26 dias estará entregue para a nossa população, lá no nosso complexo hospitalar, mais 40 leitos de isolamento. Secretário Diogo, em teu nome eu quero, profissional dentista, profissional da saúde e secretário municipal de saúde, eu quero cumprimentar em teu nome todos os profissionais da área de saúde. Da parte mais simples da operação até a parte mais complexa, da parte administrativa ou do suporte aos serviços de saúde. Em nome de todos os profissionais da área de segurança
dos serviços essenciais em nosso município, da limpeza pública, das recicladoras. Quero cumprimentar em teu nome todos aqueles que nos momentos de maior dificuldade, ao invés de buscarem o conforto do seu lar, estão saindo de suas casas para salvar a vida das pessoas e garantir a ordem em nossa sociedade. Essa, com toda essa, não será a última live ou a última coletiva de imprensa que faremos pelos dias que virão. Mas todas elas, eu gostaria muito de pura e simplesmente agradecer o bom senso e a cooperação de todos. São nos momentos de maior dificuldade que nós entendemos o senso coletivo e, mais do que isso, entendemos o que é vida em sociedade. Um bom dia a todos, que Deus continue nos abençoando, nos garantindo vida e, mais do que isso, tranquilidade para superar momentos como esses. Por favor, atentem às nossas recomendações, cumpram nossos decretos. Muito obrigado por sua atenção. Shot que eu não perco. Pode vir. Ai!